Está no ar mais um Papo.com. A literatura infantil começou por volta do século XVII. Nesta época, a criança começava efetivamente a ser vista como criança. Antes, ela participava da vida social adulta, inclusive usufruindo de sua literatura. Hoje, mesmo com a literatura apropriada para cada idade, muitas crianças sentem dificuldade na leitura ou simplesmente desinteresse. A última edição da Avaliação Nacional da Alfabetização revelou que cerca de 22% dos alunos com 8 anos ainda não são capazes de ler frases curtas como piadas e versos. Ao meu lado está Silvia Cobelo, pesquisadora no Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que irá conversar e discutir com a gente sobre os hábitos de literatura na infância. Bom dia, Silvia, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Como os professores estão lidando com a leitura em sala? Geralmente os professores eles recomendam alguns livros, alguns estão dentro do currículo currículo escolar, e alguns outros são livros que eles acreditam que os estudantes vão gostar e recomendam. Tá. E qual a faixa etária que mais se interessa pela leitura? Olha, as últimas estatísticas mostram que realmente são as crianças de até 17 anos, 18 anos, que são as que mais leem, né? Fora isso, claro, tem todo um trabalho dos professores para estimular essa leitura e tudo mais, em todas as séries, mas eu acho que isso é mais forte realmente no final da escola. As crianças perderam o interesse pela leitura, de fato? Olha, eu acho assim que não que perderam, né? Eu creio, porque justamente como são crianças, elas ainda estão descobrindo o que é gostar de ler e as delícias de uma boa literatura. O que eu acredito que aconteça é que hoje em dia nós temos outras maneiras de diversão e então compete talvez com videogames e com mídias sociais, com alguma outra coisa assim. Mas eu creio que elas ainda gostam de ler, né? Não a grande maioria, mas pelo menos 50% sim, eu diria que eles têm interesse pela leitura. E qual tipo de livros as crianças mais leem? Bom, nós sabemos que os livros que elas mais leem são justamente os livros que são os best-sellers. Então, um Harry Potter, Crepúsculo. Inclusive, alguns estudiosos, eles acreditam que os professores devam incentivar esse tipo de leitura, porque o importante é que eles leiam. Muitas vezes, eles começando a ler um livro que tem um filme, que de repente eles viram um filme e acharam interessante, A Culpa é das Estrelas, por exemplo. E acontece o inverso, eles assistem um filme e se interessam por ler um livro. E o que hoje se conversa é que é bom que isso aconteça. O importante é que eles leiam. Por exemplo, uma pessoa pode ler um livro e lá haver uma referência de um livro clássico, por exemplo, e ele vai se interessar por ler aquele livro clássico. E quais as formas que se tem de incentivo à leitura hoje? Olha, o maior incentivo à leitura é a velha história de realmente sentar com uma criança e contar uma história para ela, ou ler uma história para ela. Então, eu trouxe até esse livro, Como e Por que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, da Ana Maria Machado. Como ela fala sobre isso, entendeu? Você pegar um livro, não é porque o livro é um clássico que a criança não vai entender ou não vai gostar. Então você senta e você lê esse livro para ela. Se ela se acostumar a ouvir histórias desde pequena, provavelmente ela vai gostar de ler. Então na escola os professores também podem fazer isso, muitos fazem, realmente ler com a classe
um capítulo, ou uma parte, ou e até partes do livro, e depois a criança vai lendo em casa, ou o adolescente vai lendo em casa, vai se interessando e vai continuando essa leitura. Na última edição da Avaliação Nacional da Alfabetização, revelou que cerca de 22% dos alunos com 8 anos ainda não são capazes de ler frases curtas. Nessa idade já se espera que todo aluno saiba ler algo? Sim, ele deveria pelo menos saber ler, inclusive hoje em dia, como as crianças hoje inclusive estariam sendo alfabetizadas a partir dos 6 anos, mais ainda, né? Você já tem 2 anos de alfabetização, portanto ele deveria ser capaz de ler um livrinho, né, uma história curta. Realmente é uma coisa preocupante. A escola tem um papel fundamental no interesse do aluno pela leitura ou, às vezes, ela acaba desinteressando? É o que acontece às vezes, porque quando a escola insiste só em recomendar livros didáticos, livros paradidáticos, assim, livros que vão cair vão cair no vestibular, muitas vezes ela afasta um pouco os alunos da leitura, porque são livros de outra época, livros que, de repente, eles não têm uma relação imediata, eles sentem dificuldade em ler aquele linguajar diferente e tudo mais, e eles podem vir se desinteressar. O ideal seria um equilíbrio. Obviamente que esses livros clássicos devem ser conhecidos por essa população, né, estudantil, mas a gente não deve esquecer que o prazer da leitura é vital. Se ele não tiver prazer com a leitura, não vai gostar. Vai ler o livro por obrigação e realmente não vai tirar nada disso. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais um Papo.com na companhia de Silvia Beatriz Cobelo. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta do nosso intervalo e o programa Papo com Tom de hoje conta com a presença de Silvia Beatriz Cobelo, pesquisadora no Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo, falando sobre hábitos de leitura na infância. Nas entrevistas concebidas a nós, alguns falam sobre a influência da leitura em sua infância. Em relação a esses hábitos, qual seria o fator que leva eles a continuarem lendo? Olha, eu acredito que uma das coisas que mais faz com que uma pessoa goste de ler é realmente se ela se apaixona pelo que ela está lendo. E isso é conseguido através da boa literatura, mas também acredito que seja um hábito. Um espelhismo, por exemplo, se a criança vê que os pais têm livros em casa, que eles gostam de ler, que eles leem antes de dormir, que eles leem livros para eles antes de dormir, eles vão se acostumar a integrar o livro como parte vital da sua vida. Então, quando ele for sair, tiver que esperar, ou sabe que vai ter que esperar numa fila, alguma coisa, leva um livrinho. E pode ser qualquer coisa, pode ser um gibi, pode ser... Eu acredito que leitura, muitas vezes a pessoa pensa, não, leitura é só livro clássico. Não, leitura envolve muitas coisas. Você pode ler um gibi, você pode ler uma peça de teatro, você pode ler
um conto, você pode ler um romance, realmente a coisa, um cordel, as coisas estão cada vez mais, você pode carregar as coisas, porque você pode ler num iPad, inclusive dos trabalhos que a gente vê muito toda essa comparação entre livro físico e livro eletrônico, que eu acho um pouco uma bobagem, porque, na verdade, o que importa é a história, o que importa é o que está escrito, como você vai ler isso, não interessa, você vai ler numa folha escrita à mão, ou vai ler numa folha impressa, ou dentro de um arquivo eletrônico, não tem importância, o importante é ler. Agora vamos à reportagem de Cristiane Teixeira com a cinematografista Nádia Pontes na Avenida Paulista. Quem nunca ouviu falar em Monteiro Lobato? Que tal Ruth Rocha, ou quem sabe Ziraldo? E até mesmo Maurício de Souza. Estes são alguns dos autores conhecidos que cercam o mundo da literatura infantil. Viemos hoje até a Paulista para saber mais das obras que influenciaram os paulistas. Quais que são os autores que mais marcaram sua infância? A J.K. Rowling, com Harry Potter, e Capitães da Areia, do Jorge Amado. Foi o Monteiro Lobato, o Manuel Bandeira. José Lins do Rego, Machado de Assis e o Eça de Queiroz. E como você acha que a maneira de leitura sua hoje foi marcada por eles? Por meio deles, eu criei o hábito de ler, por ter gostado muito dos livros e conseguir, por meio dessas leituras, continuar o hábito, permanecer o hábito até hoje, um hábito de leitura assíduo. Pra mim não influenciou muito, porque eu não era muito de ler livro, gostava mais de jogar bola, videogame, essas coisas, então não lia muito livro, só lia livro mais quando era pra escola. Ler sempre é muito bom. Você viaja, você faz parte do livro, né? E é evidente, autores que eu li quando tinha a minha infância, hoje eu li novamente, o final do livro é totalmente diferente. Cristiane Teixeira para o Papo.com. Atualmente, a tecnologia se tornou uma vilã ou uma aliada aos hábitos de leitura? Então, como eu disse antes, eu acho que é uma aliada. Por exemplo, a gente acabou de assistir o pessoal comentando sobre leitura, falando sobre Monteiro Lobato. No trabalho, na minha tese de doutorado, eu comento isso. Por exemplo, o próprio Monteiro Lobato, que ele escreveu, ele adaptou o Quixote em 1936. Até hoje ele é lido e é a mesma história, do jeito que o Monteiro Lobato escreveu. Nós estamos em 2015 e ele está disponível em forma de prosa, em quadrinhos e tanto no livro físico como no livro eletrônico. Então você tem o Monteiro Lobato, o mesmo texto que uma criança leu em 1936, hoje uma criança de hoje em dia ela vai poder ler num iPad, por exemplo, ou no formato de um HQ. Então, eu acho que vem para somar. A leitura em computadores e tablets supera a função do livro? Olha, eu acho que dizer superar depende do que você, depende de onde você coloca essa palavra. Porque, assim, superar em termos de experiência, sim, pode ser no momento que você faz hiperlinks e você pode saber, por exemplo, alguma coisa. Não, um livro, por exemplo, que não tivesse notas de rodapé faz um pouco a função de uma nota de rodapé, de você obter ir um pouco além do que você está lendo, ter uma contextualização histórica, por exemplo. Mas, claro que você não pode exagerar, porque senão quando você vê, você já está lá perdido em 10 links sobre alguma coisa que você está lendo e você já nem lembra mais da história que você estava se divertindo lá, muito entretida lendo, e quando você viu, você já pulou para 5 ou 6 hiperlinks. Então, claro, né, tem que dosar como tudo. Mas eu acho que pode ajudar, uma das coisas também que ajuda, por exemplo, você vai viajar, eu sou uma pessoa, quando eu viajo, sempre tinha que levar um monte de livros. Hoje em dia você pode levar simplesmente um dispositivo onde você tem os livros que você está interessado em ler. Então isso realmente é uma vantagem. Mas
Eu estava, inclusive, lendo essa semana, não sei se foi na Folha ou no Estado, que realmente está havendo uma reversão de estatísticas de... As livrarias físicas estavam sumindo muito e as pessoas estavam deixando de comprar livros físicos, comprando menos, né? Mas parece que houve um certo retorno. Eu acredito que no futuro mesmo, realmente os livros vão dar uma escasseada, porque eles são mais caros, você consegue um livro muito mais rápido, especialmente livros técnicos, por exemplo. Eu, quando estudo, acontece que eu falo, eu preciso desse livro, em vez de comprar, esperar chegar, não sei o que lá, você baixa lá e você já tem no teu computador um livro que você está precisando, de repente, naquele momento. Então, essa discussão me lembra um pouco a discussão, eu que tenho 55 anos, de quando começou o computador, se você prefere escrever no computador ou escrever à mão, quer dizer, ou escrever à máquina. Não tem diferença, o importante é escrever. Por hoje é só e gostaria de agradecer pela presença de Silvia Cobelo e toda a produção. Ficamos por aqui e esse foi mais um Papo.com oferecido pelos alunos de jornalismo do Mackenzie. Obrigada.